Bora lá? Bora iniciar. Como que eu costumo fazer quando a gente está aqui com o conteúdo de mangá, pessoal? Primeiro eu dou uma lida no trecho que eu separei, vou ler ele completo sem traduzir nada, sem comentar nada a princípio, e depois a gente vai quebrando frase por frase, cada pedacinho, vou explicando com mais detalhes, trazendo mais exemplos, mas primeiro eu dou uma lida no trecho completo que eu separei. Então vamos lá, vou ler devagarzinho do logo do primeiro mangá, né, do primeiro capítulo, coisas que aparecem no primeiro episódio também. Começa com eles na cafeteria, o trecho que eu trouxe, e é o seguinte diálogo: Tsuka, kaneki yo, guru no koto wa oitoite sa. 例のコーヒー屋の可愛い子ってどれ？あ、声でかいって。あんまキョロキョロすんなよ。ああ、もしかしてあの子？奥の席にどうぞ。いや、あの子はお店のバイト。僕が言ってるのは、この店に来るお客さんだから。確かに可愛いけど。すいません。はーい。注文いいですか？俺カプチーノ。お前は？いいよ。まだ残ってるし。カプチーノ。あ、すいません。お名前なんて言うんですか？霧島東花ですけど。霧島さんは恋人はいるんですか？え、え、えっと、い、い、いません。Ah! E esse foi o trecho que eu separei aqui. Então, bora agora quebrar parte por parte e depois a gente vai ler de novo do início ao fim, como eu fiz agora. Bora lá, primeira parte. Esse tsuka aparece bastante na linguagem falada. Eu até separei um exemplo em vídeo também, mas é uma contração, é uma versão um pouco mais informal de teika ou toika, que é isso daqui, ó. Ou melhor, ou melhor dizendo, às vezes trocando de assunto, né? Eles estavam falando sobre alguma outra coisa e daí pra mudar, tipo, mais importante do que isso, melhor do que isso, teika, ou melhor dizendo, dependendo do contexto, aparece muito em contextos como o dessa cena que eu trouxe aqui pra vocês. Vamos dar uma olhada na cena primeiro. びっくりした。びっくりっていうかちょっと信じられない。びっくりした。びっくりっていうかちょっと信じられない。 Ela fala no começo bikurista, bikurista, que é tipo, nossa, eu assustei, eu fiquei surpresa, bikurista. E daí o cara responde bikuri teika. E é isso que a gente estava vendo, que eu estava comentando. Ele é muito usado na ideia de ou melhor, ou não é bem isso. Então, bikuri pode ser um susto, uma surpresa. Portanto, bikuri teika, eu não diria que é um susto. Não é bem um susto. Chotto shinjirarenai. Shinjirarenai é que não dá para acreditar. Não consigo acreditar. Vem de shinjiru, acreditar. Só que aqui tá na forma potencial negativa. Shinjirarenai, não dá pra acreditar. Então, chotto shinjirarenai, não dá pra, meio que não dá pra acreditar nisso. Não dá bem pra acreditar. É meio inacreditável isso. Então, bikuri teika, não é bem isso, né? Não é bem isso que eu tô querendo dizer. É muito usado teika nesse sentido, ou como a gente viu aqui no trecho do mangá, na ideia de, ou melhor, né? Mais importante do que isso que você está falando agora, parece que vai trocar de assunto. Tsuka, teika, kaneki o kaneki, kaneki o, viu, meu? Guru no koto wa oitoite sa.
eles estavam falando sobre os guru, que é o tema aí desse anime, né? Tokyo Guru. Eles estavam falando sobre os guru, algo específico desse anime. Guru no koto. Então, sobre os guru, isso aí de guru, o que que tem em relação a isso? Oitoite. Esse aqui aparece bastante também. Eles usam muito no sentido de deixa isso pra lá, deixa isso pra depois. Pode ser deixa isso aí quieto por enquanto. Sore wa oitoite, deixa isso de lado. E o sa aqui no final é mais para deixar um pouco mais descontraído, assim como em português às vezes a gente coloca um viu, tipo, daí palavras como essas de preenchimento na frase, parece que deixa um pouco mais leve, um pouco mais casual a nossa fala, mas não tem necessariamente um sentido, né? O sa em japonês funciona da mesma forma nesse caso. Oitoite sa, viu? Deixa isso aí quieto um pouco, deixa isso aí de lado, e ele vai falar sobre outra coisa. Mas eu trouxe outro uso comum do oitoite. Pode ser nessa ideia de deixa isso quieto, mas se for traduzir num sentido mais literal, mais ao pé da letra, ele até é como um deixar deixado. Deixar deixado é bom, hein? Anota essa aí, ó. Deixar deixado, mas no sentido de, deixa aí, pode deixar isso aí. Você vai reparar que tá chegando aqui com uma bebida e ela vai responder oitoite. Então, pode deixar aí, pode colocar aí. 置いといて Ó, tá vendo que ela vai fazer um movimento de colocar? 置いといて Oitoite. Tá cortando um pouquinho o começo, né? Mas ela fala oitoite. 置いといて Então pode aparecer nesses dois casos. Pode ser nessa ideia de deixa isso de lado um pouco, ou pode ser literalmente coloca isso aí, deixa isso aí, deixa deixado aí. Guru no koto wa oitoite sa. Ok. Falou pra deixar de lado, falou pra deixar esse assunto pra depois, que tem outra coisa mais importante. Qual que é a coisa mais importante? Rei no kohiya no kawaii-ko te dore? Esse re no alguma coisa pode ser algo que foi citado antes já na conversa. Então, nesse caso aqui, aquela menina que você falou, ou aquele cara que você falou, aquele jogo que você falou, aquilo que você estava falando, pode usar esse re no alguma coisa. Aqui eles estão falando sobre o quê? Kohiya no kawaii ko. Lembrando, kawaii pode ser fofinho, mas eles usam muito pra falar que é bonita também, né? Kawaii, às vezes eu vejo que quando o pessoal que está estudando escuta a palavra kawaii, já associa com algo tipo bonitinho, rosinha, pomponzinho, mas kawaii pode ser um bonita, normal, para elogiar uma menina. Ah, kawaii, né? Nossa, que bonita. Eles usam muito nesse sentido também. Não necessariamente vai ser algo fofinho, bonitinho. Kawaii ko. Ko pode ser um garoto, uma garota. Então, kawaii ko, uma menina bonita, que eles estão falando nesse contexto. Só que a partícula no, ela tá linkando as duas partes. Ela tá linkando kohiya, cafeteria, com menina bonita. Kohiya no kawaii ko. Menina bonita da... Como que eu escrevi aqui, ó? Cafeteria. Agora sim, né? Kohiya no kawaii ko. Menina bonita da cafeteria que você estava falando. Ok? Re no kohiya no kawaii ko. A menina bonita da cafeteria. Aquela tal menina bonita da cafeteria que você estava falando. Esse te aparece muito na linguagem falada para indicar sobre o assunto que estava sendo falado, né? Então, em relação àquela menina bonita da cafeteria que você estava falando, aquela tal menina bonita da cafeteria, dore significa qual, né? Qual quando tem três opções ou mais, né? Quando tem
vários, assim, eles usam dore ao invés de dochi ou dochira. Então tem um monte de gente, tem várias meninas na cafeteria. Daí ele perguntou dore. Qual que é? Qual que é a tal menina que você tava falando sempre? Aquela tal menina bonita que você falou. Nesse sentido. E eu trouxe outro exemplo com isso de re no blá blá blá. Re no yatsu ka? Re no yatsu ka? Então, re no yatsu pode estar esse yatsu pode estar se referindo a uma pessoa. Então, um cara, às vezes é um jeito até mais forte um pouco de falar. Re no yatsu ka é aquele cara que você tinha comentado, é aquele tal cara, pode ser isso, né? Re no yatsu ka. Beleza? E aqui a gente tinha visto nesse sentido de a menina que você, aquela tal menina, aquela menina que tava falando, Re no kohi ya no kawaii ko. Certo, prosseguindo. Vamos lá. Nesse caso, ele tá falando mó alto da mina, que esse aqui acha bonita, e ele é todo tímido ali, né? Por isso ele. Ah! Koe dekai te. Koe é de voz e dekai é gigante, grande, né? Então, koe dekai, voz grande, é que a voz tá muito alta, né? Tá falando muito alto. E o te, nesse caso, ele pode se referir a algo que já foi dito. Então, eu já te falei, mano, já falei pra você parar de falar alto. Já falei que você tá falando muito alto. Koe dekai, dekai, muito giga. Beleza? Voltando. Koe dekai, que a voz tá muito alta. Já falei que você tá falando muito alto, mano. Koe dekai te. Gostou desse corte? Não esquece de acessar o nosso canal aqui na aba ao vivo para você ver essa aula completa e não esquece também de se inscrever para receber aí todas as novidades.